Nova presidente da Funarte, Maria Marighella, promete reconstruir políticas culturais. Lula escolhe ex-diretor da Polícia Federal para comandar a Agência Brasileira de Inteligência. Tribunal Superior Eleitoral prorroga prazo para investigações sobre ataques de Bolsonaro às urnas. Governo de São Paulo apresenta sua nova marca criada a partir dos pilares de sua gestão. O RB Notícias da Rede Brasil está começando. Maria Marighella tomou posse como presidente da Funarte e prometeu reconstruir as políticas culturais. Em seu discurso, ela também lembrou das leis criadas para ajudar os artistas durante a pandemia da Covid-19. Tratando-se de um ato de posse da Fundação Nacional de Artes e realizado em uma das mais tradicionais salas de concertos do país, em sua abertura, não poderia faltar o que o órgão respira: a arte. Foram cerca de 20 minutos de apresentações artísticas de alunos da Escola Nacional de Circo, Luiz Olimec, além da performance da atriz e cantora Verônica Valentino. A ministra da Cultura, Margarete Menezes, foi chamada até o púlpito para assinar o termo de posse de Maria Marighella. Depois foi a vez da então nova presidente da Funarte. De perto, Janja assistiu o ato. Maria Marighella é a primeira presidente nordestina da história da Funarte. Em seu discurso, ela falou sobre a política pública como uma ação importante para a disseminação da cultura, para alcançar todas as pessoas, especialmente aquelas que não têm acesso a esse direito. E, portanto, nós estamos aqui para fazer política pública, porque arte e cultura está em toda parte. O que não chega, muitas vezes, é exatamente isso. A política pública, que faz com que algo, um acontecimento, uma dimensão, chegue para todas as pessoas. Porque cultura é um direito previsto na Constituição, na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Vereadora de Salvador, atriz e produtora cultural, a então presidente da Funarte também citou as dificuldades dos artistas durante a pandemia da Covid-19 e ressaltou as leis criadas na época, Aldir Blanc, Paulo Gustavo e Aldir Blanc II. Em plena crise, na falta de saídas, produzimos essa frente de consensos e somos consensos inimagináveis. Produzimos as maiores vitórias da história das políticas públicas para a cultura. As leis Aldir Blanc, Paulo Gustavo e Aldir Blanc II. O evento ainda contou com Margarete Menezes cantando Brincar de Viver. A arte de sorrir cada vez que o mundo diz não. O presidente Lula escolheu o ex-diretor da Polícia Federal, Luiz Fernando Correa, para o comando da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência. Luiz Fernando Correa foi diretor-geral da Polícia Federal de 2007 a 2011, durante o segundo mandato de Lula. Antes disso, foi secretário nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça. É formado em Direito com especialização em políticas públicas na área de segurança. A ABIN é um órgão central de inteligência que tem por competência planejar, executar, coordenar, supervisionar e controlar as atividades de inteligência do país, obedecidas à política e a diretrizes estabelecidas em legislação específica. Foi o que definiu o governo no decreto. Antes, a agência estava sob o guarda-chuva do Gabinete de Segurança Institucional, comandado pelo general da reserva Marco Edson Gonçalves Dias. Com a mudança, o órgão de inteligência deixa de ser liderado por um militar. A medida foi motivada pelos atos em 8 de janeiro, quando extremistas invadiram as sedes do Supremo Tribunal Federal no Palácio do Planalto e do Congresso Nacional em Brasília. Os 3 prédios foram depredados. A indicação agora precisa ser aprovada pelo Senado Federal.
O presidente Lula entregou nesta sexta-feira 1.440 moradias do programa Minha Casa Minha Vida. Foi em Rondonópolis, no Mato Grosso. O evento foi cercado de críticas ao ex-presidente Jair Bolsonaro e ao impeachment de Dilma Rousseff. Estou aqui alegre e triste. Alegre porque essa casa, esse conjunto, começou a ser feito em 2013. Em 2013 começou a ser feito. Há 10 anos atrás. Esse conjunto já era para ser feito, já era para ter acabado. Ele então atribuiu a demora na entrega das habitações ao atraso imposto pelo golpe contra Dilma em 2016 e à ineficácia do governo Bolsonaro a partir de 2019. Vocês se lembram do golpe que deram na presidenta Dilma para tirá-la do governo? Vocês se lembram que inventaram uma coisa chamada Ponte para o Futuro? Era preciso tirar Dilma para esse país voltar a crescer. Segundo Lula, o ex-presidente foi o grande responsável por interromper um ciclo virtuoso de crescimento iniciado nos governos petistas. Por isso, prosseguiu dizendo que o objetivo é reconstruir o país. E eu não sei que desgraça que foi feito. Não sei que mão desgramada colocou a mão nesse país, que esse país parou de andar para frente e esse país passou a voltar para trás. Esse país deixou de ser o país da alegria, deixou de ser o país da verdade, deixou de ser o país do crescimento, deixou de ser o país de distribuição de renda para ser o país da mentira, o país do ódio, o país da provocação. Após as críticas, Lula anunciou que o governo federal iniciou o processo de contratação de 2 milhões de novas casas do programa Minha Casa Minha Vida. Mais de 1.500 para a segunda unidade do conjunto entregue nesta sexta-feira em Rondonópolis. No discurso, ainda prometeu que sua gestão criará um plano habitacional projetado para uma faixa média de renda. E também precisamos criar um programa para os setores médios da sociedade. Porque as pessoas que às vezes ganham R$6.000, 5.000, 7.000, às vezes também não têm direito a ter uma casa. Ele não quer uma casa muito pequena e não pode comprar uma maior. Então é preciso que a gente construa uma casa para que as pessoas de classe média baixa, para que os trabalhadores possam comprar essas casas a um preço, maior do que o preço mínimo do salário, até 2, mas que ele possa viver dignamente numa casa que ele queira escolher. Em uma entrevista ao jornalista Reinaldo Azevedo, da Rádio Band News, o presidente Lula disse não descartar a indicação de seu advogado, Cristiano Zanin, para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. O presidente Lula disse que todo mundo compreenderia caso ele indicasse seu advogado Cristiano Zanin para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Hoje, se eu indicasse o Zanin, todo mundo compreenderia que ele merecia ser indicado. Sim, tecnicamente. Tecnicamente ele, cresceu de forma extraordinária, é meu amigo, é meu companheiro. Como outros são meus companheiros? Outros são meus companheiros, mas eu nunca indiquei por conta disso. Zanin defendeu o mandatário nos processos da Operação Lava Jato, que o levaram à prisão e depois foram anulados pelo Supremo. O presidente também afirmou que não pretende repetir a atuação em seus 2 primeiros mandatos, quando indicou para chefiar a Procuradoria-Geral da República os procuradores que ganhavam a eleição interna da categoria. Eu não penso mais em lista tríplice. Não penso mais, Esse não é mais o critério que eu pensava, porque quando eu vim para a presidência, eu trouxe a minha experiência do sindicato. Então, tudo para mim era lista tríplice. Já está provado que nem sempre a lista tríplice resolve o problema. Então, eu vou ser mais criterioso. Neste ano, os ministros Ricardo Lewandowski e Rosa Weber completarão 75 anos, idade limite para atuar no STF. E caberá a Lula escolher os 2 sucessores. O chefe do Executivo disse ainda
que existe a possibilidade de indicar um terceiro nome caso alguém antecipe a aposentadoria. O Tribunal Superior Eleitoral prorrogou a investigação sobre os ataques ao sistema eleitoral. A apuração investiga a conduta do ex-presidente Jair Bolsonaro. O corregedor-geral do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Benedito Gonçalves, prorrogou por 90 dias investigações sobre divulgações de ataques ao sistema eleitoral brasileiro por grupos digitais. A investigação corre dentro do inquérito em curso na corte que apura. Também investidas do ex-presidente Jair Bolsonaro contra as urnas eletrônicas. O processo foi aberto em agosto de 2021 por declarações feitas por Bolsonaro em live nas redes sociais em que prometia apresentar provas de fraudes nos pleitos de 2014 e 2018. As declarações não foram comprovadas. O ministro Benedito Gonçalves atende a um pedido apresentado pela Polícia Federal. Em sua decisão, ele cita os atos de extremistas contra os prédios dos três poderes, no 8 de janeiro. Menciona a existência de um clima de articulação golpista que seguiu rondando as eleições 2022, mesmo depois da diplomação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Além disso, o corregedor também decidiu revogar a desmonetização de 4 perfis de canais nas redes sociais que haviam divulgado desinformação contra o presidente Lula. São eles Brasil Paralelo, Foco do Brasil, Folha Política e Doutor News, este já fora do ar. O Produto Interno Bruto, o PIB do Brasil, avançou 2,9% em 2022. Agora, para o comentarista Ney Gonçalves Dias, nós devemos comemorar estes números. Haja vista as perspectivas nada animadoras para 2023. No ano passado, o PIB cresceu um índice bom em função do gasto das famílias e em função do rendimento do chamado serviços. Mas tudo isso desabou no mês de dezembro, que evidentemente é o quarto trimestre. Todo mundo sabe que o PIB é o valor de tudo o que é produzido na economia. Nos últimos 30 anos, o Brasil não conheceu um crescimento econômico uniforme, estável. É sempre uma espécie de roda gigante. Sobe um ano, cai outro ano, sobe um ano, cai outro ano. É por isso que nós tivemos, nos últimos 30 anos, um crescimento medíocre de tudo aquilo que é produzido pela economia brasileira. Tanto o problema é sério que os economistas, as entidades encarregadas do estudo da economia e da evolução, as perspectivas, as análises levam este ano para um crescimento de 0,8%. O único setor que se espera este ano que vai render um aumento dos gastos da família é a entrada neste mês de muitas famílias brasileiras, ou cerca mais de 20 milhões de brasileiros que vão entrar no chamado Bolsa Família. Ou seja, nós vamos ter milhões de brasileiros gastando a partir deste mês, beneficiados pelo Bolsa Família, milhões de brasileiros que não estavam gastando no mês de janeiro. E a seguir, baseada nos pilares de sua gestão, Tarcísio de Freitas apresenta a nova marca do governo paulista. Vereador gaúcho que atacou baianos disse que passou por um lapso mental e chora ao pedir desculpas. O RB Notícias volta já.